Começou. Senhor Jesus, nesta noite, Pai querido e amado, nós queremos te pedir, Jesus, a tua graça, a tua bênção, Senhor, sobre os nossos estudos, pois queremos sentir a tua presença. Pedimos, Pai, que intui-nos, Senhor. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender, estarmos abertos, Jesus, às boas novas, que irá falar aos nossos corações e nos ensinar. Que cada vez mais possa cair o véu da ignorância das nossas vidas e possamos abrir-nos para essa boa nova que tem chegado até nós a cada dia. Abençoa e fica conosco mais uma vez. Nós te pedimos, amado Mestre Jesus. Que assim seja, querido Jesus. Que assim seja. Então, vamos ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho, tá? No item 3, né? Começa aqui a fala sobre o Cristo. O anterior foram as leis de Moisés aqui. A gente vai fazer ainda, tem uma parte nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, que fala ainda sobre o primeiro mandamento, né? E vai fazer alguns esclarecimentos aqui. Então, vamos lá. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, o que a gente já vê aqui por essa primeira linha? Que a lei de Deus, né, nós vimos no capítulo anterior, ali no estudo anterior, que Moisés, ele trabalhava, né, ele fez parte da propagação da lei divina e das leis, várias leis que foram as leis de organização do povo daquela época, né? Lembrando aí que era um povo que tinha saído da escravidão, que passou por muita violência, tinha ainda em si, carregava consigo muita violência ainda, um povo bastante primitivo. Então, Jesus veio com essa didática dele, com essa sistemática dele de passar os ensinamentos por meio de parábolas, para aprofundar na lei divina. Não para mudar a lei divina, mas para aprofundar, para explicar muitos dos detalhes que ainda passavam despercebidos por aquele povo, que ainda via as coisas quase que inteiramente com os olhos materiais, né? Do materialismo. Por quê? A gente vê que no Antigo Testamento o que se tem ali é o entendimento de que aquele que seguisse a lei divina, né, aquele que seguisse os mandamentos, teria saúde, teria família. Então, a gente vê que o que se prega ali são ainda coisas materiais, né? Não se falava ainda, né? Jesus não tinha ainda como trazer naquela época ainda tão explícito com relação à reencarnação, com relação a coisas do Espírito Eterno que nós somos. Então, havia ainda esse caráter, e aí a gente está apenas aqui contextualizando para saber para quem foi que Jesus passou esses ensinamentos, né? Porque isso é importante para que a gente possa entender qual que era o grau de adiantamento daqueles homens daquela época, né? Quais eram os costumes, né? Eram costumes que ainda tinha duelo, ainda tinha muita violência, apedrejava essas pessoas, né? Matava essas pessoas que cometiam crimes, ainda havia muita escravidão, certo? Então, a gente tem que sempre contextualizar essa questão aí de para qual tipo de povo, qual que era a mentalidade, né? Qual que era o grau de desenvolvimento, de adiantamento daquele povo que recebeu esses ensinamentos. Tá? Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina de Cristo. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. E aqui, mais uma vez, né? O primeiro parágrafo vai falar ali que ele veio para cumprir a lei de Deus e não para modificá-la, ou seja, para desenvolver essa lei, e modificar, sim, profundamente, tanto na substância quanto na forma, né? Tanto no conteúdo quanto na forma de passar essa lei, com relação à lei de Moisés, que se relacionava à organização. Tá? A lei divina, ele não tinha como mudar, que são leis eternas.
Mas a lei de Moisés, sim, naquele tempo em que Jesus Cristo veio, o povo já estava preparado para começar, né, a engatinhar, assim como a gente, nesses ensinos. Então, ele vem e modifica substancialmente a lei de Moisés com relação às leis de organização, né, propriamente ditas. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Esse é um ponto do ensino muito importante também. Por quê? Havia na época muita confusão, porque havia muito estudo das leis divinas passadas por Moisés. Só que tinha muita interpretação, eles se prendiam muito à forma exterior, a mostrar que está adorando a Deus, principalmente, ao sacrifício levado ao altar. Então, essas interpretações aí, não praticar nada no sábado, né? Não fazer determinadas coisas no sábado. Então, se prendia muito a isso ainda. Então, quando Jesus teve a oportunidade, ele veio trazer isso de forma mais mastigada, para tirar justamente, para resolver essas confusões que tinha com relação à lei divina. Então, ele vai e resume a lei divina no amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por quê? Para deixar bem claro que a lei é de amor, a lei não é de julgamento, a lei não é para ser utilizada com hipocrisia, como os fariseus faziam, e Jesus bem disse isso, para ficar indicando e apontando o pecado do outro, para olhar para si mesmo, é para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, a lei é de amor. É uma mudança, o reino de Deus, ele vem deixar isso bem claro, é uma mudança interna. Né? O reino de Deus, ele é dentro da pessoa. Né? Então, é amar acima de todas as coisas, Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que aí estão toda a lei e os profetas, como ele diz ali? Porque se a gente parar para pensar bem a fundo, aquela pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas vai respeitar a lei de Deus. E aquele que ama ao próximo como a si mesmo, ele vai se amar e amar ao próximo. Então, ele não vai desrespeitar nem a si mesmo e nem ao próximo. Ele não vai causar nenhum tipo de mal ao próximo. Ele sempre vai estar com as ações, as atitudes e os pensamentos focados em não fazer o mal ao próximo, e sim em fazer o bem ao próximo. Então, ainda que essa pessoa não conheça cada vírgula da lei, cada palavra da Bíblia, cada letra ali do Evangelho, se ela pautar suas ações, as suas atitudes, nesse resumo que Jesus nos faz, né, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, as outras coisas ele vai acabar fazendo. Se ele focar só nisso, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele não vai desrespeitar o próximo. E como eu disse, ele não vai pecar. Ele não vai pecar contra o próximo, não vai pecar contra Deus. Então, todas as outras leis que vêm após essa, elas vão estar sendo cumpridas também. E ainda assim, a gente vê, né? Ainda que Jesus tenha trazido esse ensinamento de uma forma bem mastigada, bem pedagógica, justamente para poder ter o entendimento daquele povo tão primitivo, hoje ainda a gente confunde as coisas, hoje ainda tem gente que se utiliza dessas palavras mais para julgar o próximo do que para tentar implementar o reino de Deus em si mesmo. Né? E isso até não é tão raro, né? A gente perceber esse tipo de coisa, né? A hipocrisia que havia naquela época nos fariseus, ela está viva ainda até hoje, né? Nós, muitas vezes, estudamos aqui, vemos aqui como que deve ser feito e chega no nosso dia a dia, a gente age de forma totalmente diferente, totalmente contrária, né? Nós temos a nossa dificuldade ainda. Mas é assim mesmo, tá? Isso faz parte desse aprendizado, faz parte desse processo de implementação do reino de Deus, porque ele nos trata como crianças, né? Ele nos enxerga como crianças que estão ali, né, nos primeiros passos. Então, aqui são aqueles passos vacilantes, anda um pouquinho, aí cai, aí engatinha um pouquinho, aí cai de novo, aí tromba em alguma coisa, aí derruba alguma coisa, e assim vai indo.
né, até poder firmar os passos mesmo e aí, né, enfrentar outros obstáculos para poder continuar evoluindo. Então, ele enxerga a humanidade assim, né, como filhos, né? Como filhos pequenos que estão ali para aprender. Então, Jesus não julga os nossos erros com esse olhar de apontar os nossos pecados e assim cobrar de nós as dívidas que nós mesmos vamos adquirindo durante a reencarnação. Não, ele olha para nós com esse olhar de amor, com esse olhar de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, os erros que nós cometemos são erros, nós não deixamos de sermos criaturas divinas por conta disso, de ter o germe divino dentro de nós, dentro dos nossos corações, e com o tempo isso vai aflorando, nós vamos melhorando e evoluindo, e assim vamos desenvolvendo as nossas qualidades e corrigindo os nossos defeitos. Certo? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse o cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. E aqui, mais uma vez, tem que fazer essa contextualização. O povo judeu, ao receber a palavra divina, eles achavam, né, que seria um povo exclusivo, né? Essa lei divina ela ficaria simplesmente ali dentro da comunidade judaica e que eles, né, teriam exclusivamente acesso a essas leis e iriam dominar o restante do mundo por conta de ter acesso a essas leis, que era um povo escolhido e preferido, né, por Deus, por conta de ter acesso a essas leis. E a gente sabe hoje em dia que não é assim, né? Depois veio, principalmente aí com Paulo, né, que era conhecido como apóstolo dos gentios, a palavra ela é disseminada para todas as nações, né? Em todos os cantos do globo aí, esse evangelho de Cristo, esse ordenamento, ele vai chegar a todos os pontos da terra. E aí, justamente é essa interpretação aqui, que essa lei ela tem que ser praticada na terra inteira, né? Com toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Para quê? Para que o planeta evolua. Justamente nessa época que nós estamos passando agora de transição planetária, de planeta de provas e expiações para o planeta regenerado, que a gente pode verificar isso. Esse cumprimento da lei do Cristo, o cumprimento da lei divina, ela tem que alcançar a todos os povos. Ela tem que chegar em todos os cantos. Ela não é exclusividade de nenhum povo, de nenhuma religião, e ela tem que chegar a todos os povos. E isso não somente por uma religião, né? É a lei em si. Então, vai chegar a todos os povos através de diversas religiões. Essa lei de amor, principalmente, né, esquecendo aí os dogmas de cada religião, mas a lei do amor, ela vai chegar por meio de diversas religiões. Não é exclusivamente pelo cristianismo, não é exclusivamente pelo espiritismo, catolicismo, protestantismo ou qualquer outra religião, mas sim todas elas fazem o seu papel, todas elas têm, né, o seu dever ali divino de proclamar o evangelho do Cristo, de proclamar a lei divina para que ela possa ser praticada na Terra inteira, para que o planeta caminhe para frente. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Justamente o que a gente disse aqui, né? Essa lei ela não foi promulgada para o povo judeu exclusivamente, né? Esse povo, ele teve, né, foi o primeiro povo a publicamente cultuar o monoteísmo, um único Deus. Tá? Então, aí Deus faz a sua lei vir através desse povo, porque ele já estava, era um povo que já estava adiantado nesse ponto. Não se pregava mais entre os judeus o politeísmo, era um Deus só, um único Deus, né? E aí Deus se utiliza, né? Os bons espíritos se utilizam desse povo justamente para trazer essa verdade, porque eles já estavam adiantados nesse ponto. Mas não que ficaria circunscrita à comunidade judaica essa lei divina. Sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude, ou seja,
não há preferido a justiça, né? E pela justiça, todos têm que ter acesso a essa lei, né? Independente, né, como eu já disse, de religião, a lei em si, o ensinamento divino, ela chega a todos os povos, né? Porque não há favoritismo, né, de Deus para com seus filhos, com relação a um povo, com relação a um país, ou seja lá o que for, alguma cultura. Não, aquele povo foi a ferramenta utilizada naquela época, né, os judeus, por conta desse avanço que eles tiveram religioso com relação ao monoteísmo. Então, esse povo pôde ser ferramenta de divulgação da palavra por conta dessa mudança aí de cultura, de politeísmo para monoteísmo, né? Era um povo que já pregava já a sua crença em um único Deus. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver aqui a questão do primeiro mandamento, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui só para a gente recapitular. Ó, está se referindo aqui. Ó, Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases: porque eu, Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, tá? É sobre essa parte que nós vamos falar aqui agora, tá? O texto certo que, por mercê de Deus, já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, traduções brasileiras e de Zamenhof, que conferem com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas. Na primeira e na segunda gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou. Mas, um pouco mais tarde, na terceira e quarta gerações, já ele voltou e recebe as consequências de suas faltas. Assim, o culpado mesmo, e não outrem, paga sua dívida. Logo, tem-se de excluir a primeira e segunda gerações e expressar na terceira e quarta como realmente é o original. Por quê? Foi modificado esse texto para se colocar lá que seria até a terceira e quarta geração, né, que pune os ímpios até a terceira e quarta geração, mas na verdade é na terceira e quarta geração por conta dessa questão, né? Foi modificado para poder ficar relacionado com o sentido que se dava na palavra de uma única encarnação, certo? Mas no original se citava na terceira e quarta geração por conta dessa explicação aqui, né, de que seria na terceira e quarta geração, porque é o próprio espírito que paga pelos seus pecados. E realmente, se a gente analisar isso bem a fundo, não faria sentido, né? Deus sendo justo, Deus sendo amor, Deus sendo bondade, sendo justiça e misericórdia, ele não iria punir alguém por algo que não fez, por algo que outra pessoa fez. Nem a nossa lei, que é imperfeita, a gente tem um princípio, né, no direito penal que se chama princípio da pessoalidade, né? Então, é a pessoa que fez que paga. Não é outro em seu lugar. Não é o seu parente, não é o seu irmão, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua esposa. É aquele que fez que paga por aquilo que fez. E olha que a nossa lei ainda é muito imperfeita. Só que nesse ponto aí a gente tem que ressaltar. Não seria possível a nossa lei sendo imperfeita perceber isso, né, de que a justiça reside justamente em cada um pagar por aquilo que fez, ou seja, cada um colher daquilo que plantou, da sua sementeira, né, e a lei divina realizar algo de forma diferente disso, punir o filho pelo pecado do pai, né? Não existe isso, né? A gente vê aí que realmente o texto foi adequado, ele foi modificado para poder incluir esse pensamento relativo a uma única encarnação do Espírito. Mas que, na verdade, e de acordo até com o original do texto, essa questão aí do primeiro mandamento se manifesta, né, se apresenta como mais dos indícios ali, ainda um tanto velados, né, da reencarnação do Espírito, né? Óbvio que naquela época, aquele povo não poderia compreender isso tão bem, porque eles ainda eram movidos muito pelo medo, né?
eles necessitavam ainda ter uma divindade ainda que punia, né? Se vê ali no texto da lei, né? Que pune aquele que peca na terceira e quarta gerações. Então, havia ainda essa necessidade daquele povo primitivo de acreditar em um Deus que pune aquele que erra, para que isso criasse um medo e assim evitasse-se o erro, evitasse-se o pecado. Tá? Mas aí as gerações vão evoluindo e a gente percebe que as coisas não são assim, que é misericórdia, que é aquilo, Deus não pune ninguém, né? É o próprio Espírito que ele adquire dívidas, né? Ele adquire ali vários erros, dos erros que ele vai cometendo, isso vai gerando ali algumas atitudes que ele vai ter que resgatar. Mas não que Deus puna ele, Deus dá para ele, para aquele espírito pecador, a oportunidade de resgatar e de novo, se alinhar com a lei divina. Certo? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar algo? E ali no último parágrafo ele vai somente finalizar aí, né? Achamos conveniente acrescentar aqui essa nota para facilitar a compreensão do estudioso que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do mestre. Tá? Essa aqui é uma nota da editora da Federação Espírita Brasileira de 1947. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Tá? Então, agora vamos aprofundar nesse ponto aqui. O que ele está querendo nos dizer aqui? Que Jesus não veio simplesmente nos explicar a lei, ele veio nos exemplificar. Ele não veio simplesmente dizer para a humanidade, ó, é assim, assim, assado que tem que ser feito. Não, ele veio, com as suas atitudes, demonstrar o perdão, o amor, a misericórdia, a benevolência, todas as qualidades ali que se espera de um cristão. Jesus veio exemplificar e não simplesmente legislar a respeito. Ele dava cumprimento às profecias que anunciavam ele no Antigo Testamento, a vinda do Cristo, tinha aquela autoridade de ser um espírito crístico, né? E da sua missão divina aqui na Terra, ou seja, Jesus não reencarna por ter qualquer dívida ou qualquer resgate a ser feito na Terra, né? Isso para nós que somos espíritos é bastante óbvio, é um espírito que vem em missão divina, de fazer a Terra progredir, e aí ele vem ensinar aos homens, mas também exemplificar tudo que é relativo à lei divina, né? Então, ele vem mostrar como que é a vida que deve ser vivida pelo homem na Terra aqui, que corresponde à vida vivida no reino dos céus. Veio ensinar o caminho para que se chegue a esse reino dos céus. Então, o que a moral crística vem nos dizer? Sobre os sentimentos que a gente deve cultivar, sobre os pensamentos que a gente tem que cultivar, sobre as atitudes que a gente tem que ter para com Deus, para com o próximo, e mostrar isso na prática. Né? Até a questão do batismo do Cristo, né? Aquele batismo ali, ele simboliza justamente essa questão de exemplificar todos os pontos da lei, né? Para que a lei possa se cumprir. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, a respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, o próprio Jesus, né, sendo o Espírito Crístico, ele vem e ele diz para a humanidade, ó, tem aqui os ensinamentos, eu estou passando para vocês a lei, só que algumas coisas só muito lá na frente que vão ser entendidas, né? Tem o germe dessas verdades que ainda precisa florescer, que ainda precisa avançar para depois ser compreendido. Como que se avança e como que isso é compreendido? O que precisava para que essas lições ainda que ficavam ali meio obscuras, elas pudessem ser compreendidas? Eu preciso da opinião de vocês aqui. O que faltava
naquele povo, naquela época, para que essa lei pudesse ser melhor compreendida? O que vocês acreditam que seja? Boa noite, Welles. Boa noite. Eu estava prestando atenção, né, e vendo assim como é interessante, né? Porque a lei que Moisés, né, mostrou para nós, vamos dizer nós, né, naquela época, para disciplinar, como você falou, né? A gente precisava se disciplinar, porque estava tudo muito solto, muito ainda primitivo. E aí veio Jesus, né, simplificar e mostrar que aquela lei, mas ela tinha que ser feita o quê? Com amor. E aí você fala assim, como é que faz para que a gente compreenda esse amor? É ele vivenciar, né? Ele mostrar, vivenciando, mostrando que todos nós poderíamos sim passar, porque ele veio como homem, né? Ele não deixou, ele não teve privilégio, ele sentiu tudo que a gente sente. E mais, né? Porque ele tinha, além do sentido, né? Saber que é passar. É muito interessante. Sim, exatamente. É essa questão aí, né? Ele veio aqui como filho de Deus, mas, né, humano, né? Vestindo um corpo humano, assim como a gente, com todas as limitações, assim como a gente, enquanto estamos aqui, jungidos ao nosso corpo humano, ao nosso corpo físico. E é como você falou, exemplificando e mostrando para todos nós que se ele, como ser humano, como ele estava, quando ele veio, ele nos deu exemplo e ele mostrou que é capaz. Então, todos nós, se ele foi capaz, todos nós somos capazes, né? A partir do momento que a gente se dispõe também a trabalhar, né? Essas coisas que a gente trouxe muito arraigado ainda do nosso passado, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo e tantas outras coisas, né, que está impregnado muito na gente ainda, quebrar todos esses laços, romper com esses laços ruins e modificar, nos transformando no dia a dia. Somos Eu, capazes. eu concordo aí com as meninas, porque a gente viu que, assim, existiam as religiões, mas, assim, na realidade o povo estava desgarrado, né? Porque cada uma estava querendo impor as suas vaidades, né? Como se diz, o poder, e aí não trabalhava muito a questão do sentimento, da fé. E a gente viu que o povo hebreu, né, pelo que você colocou, era um povo que foi, como se diz, conduzido por Moisés justamente para essa crença no Deus único, né? Então, o povo que saiu da escravidão, então foi trabalhado justamente essa preparação para quando Jesus viesse, então ele encontrasse esse terreno fértil, esse coração fértil. E era um povo que realmente tinha essa fé nesse Deus único. E, como se diz, e o que existia na época as leis eram muito punitivas, muito severas, mas não era, como se diz, para reeducar, né? Então, assim, Jesus traz essa mensagem de amor com a sua voz mansa, né, com seu jeito simples, humilde, né, exemplificando, mas também tocando os corações, que é importante, né? Que aí ele fez ver que a pessoa que e assim visitava os samaritanos, então assim ia justamente aquelas pessoas mais humildes, né? Então assim dando todo esse exemplo, né? Então assim falava, aí vem a questão das parábolas, né? Que ele falava pelas parábolas porque o povo simples ainda não estava preparado para ouvir as verdades eternas, mas ele falava por parábola, mas aos apóstolos ele ia com mais clareza. Então, assim, tinha todo esse tato, né? E são esses exemplos que são importantes, né? Sim. A máxima do Cristo, né, de que coragem, pois eu venci o mundo. É essa exemplificação aí. Ó, gente, eu não vim só mostrar para vocês o que deve ser feito, mas eu vim mostrar que dá para fazer. Né, que tem como fazer, tem como passar pelas provações aqui e ainda continuar resignado. E o que faltava
naquela comunidade, né, naquele povo, naquela época, era um pouco de desenvolvimento ainda moral, né, que isso não é algo que acontece assim, um start, veio Jesus e aí tudo mudou e todas as pessoas começaram a seguir. Não, isso é um passo a passo, né? Existem na Terra espíritos em diferentes estágios evolutivos. Faltava aquele povo, principalmente, ainda mais conhecimento, mais amor, né? Faltava ainda exercitar esse amor para que ele pudesse ser melhor compreendido, e faltava ainda, né? Não tem como não dizer, e até o texto ali nos diz isso, um desenvolvimento da ciência, né? Porque as coisas do espírito, como a gente estuda hoje, prescinde de um conhecimento científico com relação à química, à física, que naquela época não havia ainda, né? E aí eu vou usar até uma frase que eu vi essa semana que eu achei bem interessante, né? E o mundo que a gente vive conectado no Wi-Fi, com onda de rádio, onda de TV, tudo as coisas aí, esse monte de frequência sendo passada aí sem fio, como que as pessoas podem ainda não acreditar em energia, né? Porque é simplesmente isso, são transmissões de frequências, de energia, até energia elétrica tem hoje em dia energia elétrica sem fio, né? E como carregar as coisas sem um fio, por transmissão. Então, naquela época, se imagina, nem energia elétrica não se conhecia ainda. Então, não se tinha, basicamente, coisas invisíveis que pudessem, assim, ainda ser entendidas pelas pessoas, né? As pessoas viam o vento já era um mistério, né? Sentiam, né, o vento, né? Não se via o vento, mas sentia-se o vento ali, já era um mistério. Como que aquilo acontecia, de onde vinha, era Deus que mandava o vento, era o sopro divino, o que era aquilo? Que a gente sentia, mas não sabia do que se tratava ainda, não sabia como que funcionava. Então, havia de ter ainda um tempo para que a ciência se desenvolvesse e pudesse mostrar que esses fenômenos não são milagres, são fenômenos todos que estão de acordo com a lei divina, porque não há exceção, né? A lei divina ela se aplica em todos os pontos do universo. Então não há exceção à lei divina. Então a gente precisava, na verdade, era aprender o beabá ainda para poder depois formar as frases, né? E aí a ciência vem desenvolvendo, e hoje em dia nós mesmo, no nosso grupo mesmo ali, a gente compartilha muito um com o outro essas questões científicas que vão de acordo aí, de encontro à comprovação de coisas divinas, né? Das leis divinas. Comprovação de reencarnação, comprovação existe muito hoje comprovação de como que a oração, a energia ali da prece, ela atua sobre a água, sobre a pessoa, como que a imposição de mãos cientificamente ela pode ser comprovada que ela tem os seus benefícios, né? Que seria o que é uma imposição de mãos? É um passe, é o que a gente chama de passe. Então a ciência ela vai desenvolvendo e a gente vê que ainda está desenvolvendo para poder dar um maior entendimento para essas leis divinas também, né? Nós temos que fazer a nossa lição de casa, cientificamente falando, para poder entender melhor essas coisas, como que funciona. Então, Jesus veio e ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Por quê? É de acordo com aquilo que poderia ser compreendido ali naquela época e que poderia ser esclarecido adiante. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias, novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Aqui ele vai falar, novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. O que a gente vê, e aqui eu vou exemplificar justamente com essa questão da escravidão, pelo que o povo hebreu passou, né? E ainda assim, se verifica, né? Eles passaram por um período longo de escravidão ali, né? Sofreram os grilhões da escravidão. E quando Deus vem dar a palavra para aquele povo, eles ainda, né, com o advento do Cristo, eles ainda acham que Jesus veio para que os judeus dominassem sobre todos os outros povos, para derrubar o Império Romano e
e aí os judeus poderem dominar sobre os outros povos, né? Eles tinham passado pela escravidão, eles tinham passado pelo domínio, mas ainda era um povo arraigado no materialismo, né? Nas coisas somente tangíveis ali, que eles achavam que a vitória divina ali era a vitória sobre os outros, né? Sobre os inimigos, não a vitória do espírito em grau evolutivo, né? Então a gente verifica muito isso. Todo o contexto ele tem que ser analisado, né? E há sempre um passo a passo, né, para que nós possamos evoluir. Né? Se desenvolve primeiro o intelecto, aí depois se desenvolve a moral. E aí vão caminhando, né? Não se chega a essa evolução assim da noite para o dia. Vai se caminhando, vai se desenvolvendo ainda o intelecto, e aí isso vai gerando um desenvolvimento também da moral. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. A ciência precisava progredir e explicar vários fenômenos para que se pudesse compreender como funcionam, e principalmente com relação à reencarnação. Certo? Comentários, gente? Alguém quer adicionar mais alguma coisa a esse texto aqui? A essa questão científica, essa necessidade de desenvolvimento de novas ideias para que a gente pudesse compreender melhor? Porque lembrando, né? O Espiritismo ele é a terceira revelação, né? A revelação de Moisés, a revelação do Cristo e a revelação do Espiritismo, que chegou, né, milênios mais tarde, para poder permitir que a humanidade desse um novo passo, certo? E é justamente nesse ponto que a gente vai entrar no próximo capítulo. Então, gostaria que vocês, se tiver algum comentário, alguma elucidação aí para fazer a respeito desse capítulo do Cristo, aí a gente tenta, pelo menos, iniciar esse do Espiritismo. Mas, se não der também, a gente inicia ele no próximo estudo. Filho, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né? Naquela época, nós mesmos lá atrás, né, achávamos que Jesus tinha vindo e era um privilégio, né, que ia resolver, né, eles iam ganhar as batalhas, as lutas deles. Hoje ainda, se a gente for analisar, a gente se pega nisso daí também, porque a gente acha assim, tipo assim, ó, Deus, né, fala-se muito, mas Deus vai pesar a mão sobre fulano. Não, pode deixar que Deus, né, não entendemos ainda a verdadeira realidade de Deus, que Deus é amor, Deus não é Deus de vingança. Porque se imagine se Deus fosse vingar. Né? A gente fica todo tempo achando que Deus vai se vingar pela gente, né? Então, você acha que tem cabimento um negócio desse ainda? Então, mudamos e mudamos, né? Não mudamos tanto ainda, né? É igual eu falo, a gente realmente está engatinhando, porque estão tão perto daquilo lá, a gente se distanciou tanto, né? Vai em anos e tudo, mas se for ver, a gente não se distanciou tanto assim, não, pela a forma de pensar da maioria da coletividade ainda, está muito preso ao passado ainda, está preso num Jesus, num Deus vingativo, né? Naquele Deus que faz, que cobra, né? Que, sei lá, pune. E não é isso. Não entendeu o real sentido da coisa, do amor de Deus. E que as pessoas, cada um vai simplesmente colher aquilo que plantou, porque Deus é tão bom e tão grandioso. E isso porque, né, esses dias eu assisti numa palestra lá do Emerson, ele estava falando que se a gente deve, né, tipo assim, 100, um pecado lá custa, vamos colocar 100 mil, aí é cobrado 1% da gente em cada reencarnação da gente, né, porque tem o amor, tem as coisas que você fez, né, que tudo é levado em conta, e aí a gente ainda quer parcelar essa conta. Acho que está sofrendo muito, né, meu Deus, mas por que eu? Mas por que eu? Como assim, por que eu? Né? Porque eu plantei. Então, plantou e não quer colher. Olha como somos rebeldes ainda. Mas a gente, desde desses tempos mais antigos aí, a gente tem a mania de diminuir Deus para ele caber dentro do nosso raciocínio. E outra coisa, colocar em Deus qualidades que são nossas, né?
Essa de vingança, de Senhor dos Exércitos, de que vai vingar. Inclusive, hoje em dia, a gente faz muito isso, mas sem perceber. A gente acha que Deus vai vingar até o nosso orgulho ferido. A gente não acha que aquilo que aconteceu para ferir o nosso orgulho é para diminuir o orgulho a ponto de a gente extinguir esse orgulho, né? De a gente extirpar ele da vida. A gente acha que Deus tem a incumbência de vingar o nosso orgulho ferido. Meu Deus. Unindo o próximo, né? Unindo o próximo. Gente, olha, quanto a gente vai estudando, vai abrindo a mente da gente, eu pego comigo mesma, eu fico, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus, porque é muita imperfeição ainda, né? Já estou falando de mim mesmo, né? E a gente tem que trabalhar e trabalhar muito, incessantemente, né? E muita gratidão a Deus, porque a misericórdia dele é infinitamente grande para conosco. E ser grato. É tão interessante você falando, Maria Aparecida, porque realmente nós ainda somos os mesmos e assim, tão perto ainda do que éramos, que a mudança foi muito pouca, né? E para a gente é muito mais fácil, porque todo estudo, tudo que está aparecendo assim tão claro, mas é difícil essa mudança, esse compromisso, porque na realidade é como vocês dizem assim, a gente tem essa maneira de colocar o nosso compromisso em Deus. Ah, mas Deus vai resolver, mas Deus vai botar a mão. Eu digo assim, gente, a mudança é nossa. Se quiser que melhore o ambiente, você tem que melhorar partindo de você, né? Mas aí é difícil. Eu mudar, eu começar a pensar assim, as minhas atitudes. Nossa, eu imagino assim, a gente bem enferrujadinho, vai mexendo assim, parece que vai se quebrando. E aí, a gente bota que é Deus, né? Deus vai passar. Aí Deus vai resolver isso. Sim, vai resolver meu problema e o problema do outro. Quer dizer, a gente é tão egoísta ainda. Sim, o egoísmo está muito grande, né? O orgulho, o egoísmo, meu Deus. E a gente se envolve num casulo. Imagine que a gente está como se fosse uma borboleta num casulo desse egoísmo, desse ódio, desse orgulho, desses sentimentos pesados. E a gente quer escravizar Deus para ele vir tirar o casulo. Sim. A gente não quer fazer força de dentro para fora com as nossas asas para poder tirar isso de uma vez por todas. A gente quer que Deus venha e tire. E por que Deus não vem e tira? Porque se tirar, a gente volta a fazer as mesmas coisas. A gente volta a cultivar os mesmos sentimentos. Cabe a gente, não é porque Deus não queira ajudar a evoluir e tudo mais. Ele quer e ele age para ajudar. Só que não é da forma que a gente imagina. A gente tem que dar os passos, ele dá o barco, mas a gente tem que remar. Sim. Porque se só dessa forma, e isso aí é bem pedagógico, é só dessa forma, é só nós mesmos enfrentando as nossas batalhas, é que a gente se desenvolve. Sim. Se Deus vier colocar dentro da gente uma qualidade, ela não vai se fixar ali, porque a gente tem que manter, ela não vai se fixar ali eternamente. Os espíritos puros demoram milênios aí, bilhões de anos para chegar nessa pureza de espírito. Por quê? Porque essas qualidades elas têm que ser desenvolvidas por esse próprio espírito a ponto de não mudar mais eternamente. A partir do momento que você adquiriu ali aquela qualidade, você mesmo, por você próprio, fez aquele esforço de implementar aquela qualidade no seu espírito e exercitar ela a ponto de você não perder ela mais, você não esquecer ela mais. Por quê? Porque foi difícil, porque você teve que passar por problemas ali e resolvê-los para poder adquirir essas habilidades. Assim como a gente, como crianças aqui, a gente tem que ficar lá escrevendo no caderninho de caligrafia e tal, aí vai lá, E, I, O, U, e vai, e repete, até aprender. Aí vai, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, assim por diante, e vai. Repete, até fixar. Aí passa para a próxima lição. É assim. Até chegar no ponto de produzir aí textos complexos. Mas uma criança,
Deus não chega lá e fala para a criança, ó, você tem a capacidade de produzir aqui uma monografia, de escrever um livro. Não, você vai aprender o beabá, aí você vai fixar esse beabá, aí depois você vai aprender uma nova lição, vai fixar essa lição, e assim por diante, passo a passo, devagar, porque ele tem paciência para esperar que a gente resolva os nossos problemas internos e continue a nossa caminhada, mas é passo a passo, é devagarinho. Assim a gente vai progredindo. E por isso a necessidade, Wellington, de a gente reencarnar tantas vezes quanto for necessário, né, para esse aprendizado. Porque aquilo que eu já faço com naturalidade, né, que não precisa de muito esforço, então, são atributos que eu já conquistei, né, que eu trago de outra vida. Mas aquilo que eu tenho mais dificuldade de realizar, então é aquilo que eu preciso realmente melhorar. Então, a gente tem que se observar, ter essa força de vontade, né, de esse esforço, porque tem que ter a vontade, a força de vontade no bem, tem que ter o esforço, que é o trabalho, a cooperação, né? Quando a gente não é capaz sozinho, então a gente tem que buscar essa cooperação, seja, né, com os nossos irmãos espirituais, seja com os irmãos que ainda estão na carne, mas que a gente precisa, né, para a gente se melhorar. E a gente acha, às vezes, Edna, que a prova é difícil, né? Porque justamente ela é difícil porque ela é aquilo que a gente tem dificuldade, né? Essas qualidades que a gente já traz, são essas coisas que a gente já tem uma naturalidade para fazer, são as nossas potencialidades. Mas não é com isso que a gente vai ficar lidando. A gente vai utilizar isso sim aqui para auxiliar no progresso, né? As potencialidades são para isso, para a gente poder auxiliar no progresso. Mas os problemas que a gente tem que resolver, eles vão ser mesmo cutucados nessas feridas, né? Porque é justamente com aquilo que a gente tem dificuldade que a gente tem que lidar. Se a dificuldade é o orgulho, vai vir coisas que vão ferir o orgulho. Se a dificuldade é o perdão, vai ser ferido para poder exercitar esse perdão. E também, pelo outro lado, né, com relação ao perdão, vai vir coisas também para que nós possamos perdoar e nós vamos errar também para poder ser perdoados, porque senão o orgulho da gente não desce. Se a gente não errar bastante, não perceber isso, quando a gente erra, a gente não consegue desenvolver o perdão. Porque a gente tem que ter esse viés, principalmente do perdão, que é isso. Não é porque eu preciso perdoar o próximo, é olhar primeiramente o quanto eu preciso ser perdoado. Porque aí fica mais fácil você perdoar o próximo. Porque você vê que você erra 200 vezes durante um dia, e aí você não consegue perdoar um erro do próximo. E Deus vai ter que perdoar os seus 200, todos os dias, né? Mas quando o próximo vem e erra uma vez com você num dia, aí já fica mais difícil a coisa. Então a gente tem que ter esse viés. E é por isso que vem esse desenvolvimento intelectual antes, para a gente poder facilitar o desenvolvimento moral, entendendo como as coisas realmente funcionam. Essa parte aqui do espiritismo, eu vou deixar ela para o nosso próximo estudo, né? Porque senão a gente vai começar aqui e vai interromper esse raciocínio no meio. Mais alguém quer fazer alguma participação? Vamos usar esse último momento nosso aqui, esses últimos 9 minutos aí, para quem quiser ainda adicionar mais alguma coisa aí no nosso conhecimento. Senão a gente parte para a nossa prece de encerramento. Só entender assim que Jesus ele não é a continuação, né, da lei de Moisés, né? Mas só que ele veio trazer essa base, né, que a gente possa entender as leis divinas, que a gente possa sentir, que é o amor, a fraternidade, o perdão. Então ele trouxe essa base aí, esses alicerces para que a gente possa, né, como se diz, se espelhar e nos fortalecer. É a questão das lições, né, que eu falava, né? Vem Moisés e nos dá uma base para depois nós aprendermos a lição do Cristo. Vem o Cristo, esclarece a lição anterior, que é de Moisés, dá uma base para que nós pudéssemos depois
aprender com o advento, depois do espiritismo, né, essas questões do espírito, como funciona. E vocês têm dúvida que depois ainda, que a gente já tiver fixado bem esse conhecimento, haverá um outro advento de outras informações que vão chegar e vão mudar conceitos que a gente tinha? Eu não tenho dúvidas quanto a isso não, né? Porque nos é dado o alimento que a gente precisa, que estamos precisando agora, né? E depois que a gente tiver mais, né, que tiver caminhado um pouquinho, que crescer mais um pouquinho, vai sendo dado ou vai sendo oferecido outros tipos de alimentos, de conhecimento, né? Sim. Bom, acredito eu que assim, vai ficar uma base do espiritismo e vão agregando outros conhecimentos. E eu acredito, né, isso por um entendimento meu, pessoal mesmo, que o próximo advento aí é a ciência vir juntando esses conhecimentos e vir ali preenchendo as lacunas que ainda tem. Dando a possibilidade da gente compreender aqueles pontos que ainda estão obscuros por meio da ciência, porque tem muita citação no Evangelho que a gente vai estudar aí que fala muito sobre isso, né? Que a ciência ela vai se desenvolver ainda a ponto de facilitar o entendimento das coisas do Espírito. Sim, eu creio nisso também. Já está sendo estudado, né? Muitas coisas cientificamente comprovadas já, né? Que já vem, está tendo um estudo, ainda que é pouco, mas está caminhando, né? Esse processo, né? Sim. Já começou. A gente está vendo os primeiros passos aí. Mas é devagar mesmo. Se a gente analisar mesmo na nossa era agora, por exemplo, tem diversos estudos aí bem avançados sobre diversos assuntos. Só que a gente tem que parar para pensar o seguinte: o nosso sistema de ensino, ele ainda está baseado, mais ou menos, as coisas que eu aprendi na escola foram as coisas que a minha mãe, meu avô, aprendeu. Né? Então, ainda não se mudou isso, né? Não se mudou para esse lado mais científico ainda com relação ao ensino, porque tem que chegar no ponto de que essas gerações vão aprendendo mais cedo algumas coisas relacionadas à ciência, alguns vieses, algumas teorias que foram desenvolvidas e comprovadas. Aí isso se sedimenta, né, esse conhecimento nessa população, aí os próximos avanços vão ainda chegar ao ponto de serem ensinados também, e assim vai indo, assim sucessivamente vai se progredindo. Tipo, por exemplo, né, uma coisa que ainda é ensinada, né, é ensinada ainda nas escolas que tem um certo planeta lá que é o mais próximo da Terra, e na verdade não tem, né, depende do momento que você analisar. Podem ser 3 planetas distintos, o que estiver mais próximo da Terra, de acordo com o movimento ali que está sendo feito na nossa galáxia. Mas isso é sedimentado, acho que de 15, 16 anos para cá. Né? Nem chegou nas novas gerações ainda a ser ensinado essas coisas. Acredito que agora deve estar sendo ensinado. Né? Tem 3 planetas ali que orbitam de forma diferente, que aí, dependendo do ponto que a gente estiver, um vai estar mais próximo, o outro vai estar mais próximo, e assim por diante. Mas eu lembro que na minha época tinha um planeta lá, eu não vou lembrar agora qual que era, que tipo, esse aqui é o planeta mais próximo da Terra. Então, é nesse sentido assim que a gente vai chegando. Por exemplo, na minha época de escola não tinha telescópio James Webb, né? Não tinha essas observações. E olha o conhecimento que essa tecnologia aí veio trazer. A ponto de hoje em dia existem teorias até que a gente, o que a gente acredita ser o universo aqui, a gente está dentro de um buraco negro. Então, isso que a gente vê como um todo aqui, com essa imensidão do universo, ainda é uma bolinha de gude dentro do planeta. E assim a gente vai desenvolvendo, vai indo. Wellington, eu vejo isso também, se a gente perceber, né? Claro que a gente já percebe. Chico mesmo, Chico Xavier, né? Ele já vinha mostrando que existia outros mundos, outros seres, né? E aquilo foi um escândalo. Quer dizer, hoje em dia, né, já se mostra que o estudo mesmo, que a vida sim. Só que, claro, o estudo ainda está muito longe, até porque não é uma coisa... não é tão, como se diz, assim, não é tão fácil, não é tão, é difícil porque é uma coisa grandiosa,
né? A gente não tá tão preparado ainda. É agora que a gente está começando a clarear a mente, né? E os estudiosos estão aí lutando, estudando e trazendo para a gente coisas que hoje a gente começa a aceitar. Né? A gente vê no nosso estudo mesmo, no nosso lar lá, a gente estava vendo que no período de guerra, né, os planetas fronteiriços com a Terra faziam ali uma barreira energética por conta daquela energia pesada emanada pela Terra. E isso foi lá atrás. Aí hoje em dia ainda você fala disso com algumas pessoas, mas há uma descrença geral, né, total. Mas isso é a realidade. Por que Deus iria fazer só o nosso planetinha aqui com vida, gente? Não faz sentido. E construir, porque assim, a menor obra dele, então, foi a vida. Porque o restante todo é inabitável. Né? Esse tipo de teoria aí, que é baseado no preciosismo que o ser humano tem ainda, de achar que é uma obra única da criação, isso aí vai caindo por terra, né? Mas demora muitos séculos ainda, creio eu. Bom, tá dando o nosso horário, gente. Mãe, você faz a prece de encerramento para gente? No próximo estudo nosso, nós vamos aqui, primeiro capítulo ainda, item 5, o Espiritismo. Tá? Quem quiser dar uma lida antes aí, para facilitar o nosso estudo aqui. Tá? E aí depois, ó, a gente vai falar justamente desse ponto que a gente já começou aqui no estudo de hoje. Até no anterior a gente já tinha falado disso, né? Aliança da Ciência e da Religião. Então vamos lá, mãe, você faz a prece? Sim, faço sim. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai de amor, por esses instantes tão preciosos na tua presença, Senhor. Reconhecendo ainda mais a nossa insignificância, Jesus, e o teu amor imenso para conosco. Ó Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, como filhos imperfeitos e tão pequenos que somos diante da tua grandeza, da imensidão do teu amor. E viemos clamar, Jesus, a ti, pela tua ajuda. Ajuda-nos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai divino, para que possamos, Senhor Jesus, caminharmos cada dia mais nesse propósito, Senhor, de melhorarmos a nós mesmos, ó Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor. Dai-nos a tua graça e o teu amor. E que a centelha da tua luz, o teu divino amor, possa adentrar agora dentro de cada coração, de cada um dos nossos irmãos que estão participando conosco agora, Jesus. Aqueles que não puderam também, e a todos aqueles que ainda irão ouvir essas mensagens. Pai querido, que a tua luz vá adentrando dentro de cada lar, percorrendo cada cômodo da casa, das nossas casas, Jesus, tirando tudo aquilo que não é bom, os miasmas, Jesus querido, as forças do mal, a inveja, as perturbações, meu Deus, as contendas, e que possa, Senhor, ser limpado, Jesus, retirado tudo aquilo que não é bom, e que a tua paz, o teu amor, a luz do teu evangelho possa resplandecer dentro dos nossos lares, Jesus, abençoando-nos, curando, Senhor, aqueles que estão enfermos, repreendendo as enfermidades, dando graça, força, Jesus, para permanecermos firmes nesse propósito de se servir, Jesus, abençoando também, amparando os nossos irmãozinhos de rua, que eles possam sentir, Jesus, a tua presença e o teu amor, emanando, Senhor, em cada célula dos seus corpos agora, tirando todo o cansaço, aliviando o frio, dando a certeza de dias melhores, ó Pai. Visita também, Senhor, os orfanatos, os trabalhadores dos orfanatos, dando muito amor e paciência em seus corações. Abençoa também, Jesus, os nossos irmãos que estão no presídio, que sejam quebrados, Jesus, todas as coisas más, Senhor, que ainda permanece nos seus corações, que haja uma mudança, meu Deus. Visita também os hospitais, nossos irmãos que estão nos leitos de dores, aqueles que estão para partir agora, que estão com medo, meu Deus, tirando todo o medo, dando a certeza, Jesus, que estão amparados,
um acolhimento fraternal, que eles sintam-se envolvidos no teu abraço, Senhor amado. Eu te peço, Jesus, eu te agradeço, no nome santo e amado e bendito do teu Filho Jesus, e que durante o repouso do sono possamos ser levados para o lugar que o nosso espírito necessita, para hospitais espirituais, para local de palestra, e ainda aqueles que puderem, que estiverem em condições, que possam ser instrumentos do trabalho, para trabalhar na sua seara de amor. Se conosco mais uma vez, eu te peço e te agradeço, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, meu bom Jesus. Que assim seja.